vamos lá, vamos para a palavra do Senhor. Eu tinha preparado essa palavra para o Dia das Mães, mas não teve como eu ministrar, né? E eu fiquei pedindo ao Senhor e eu creio que essa palavra é da parte dele para a sua vida e para mim também. Amém? E embora, né, eu vou falar hoje de 2 mulheres, a palavra também é para os irmãos, para todos. Amém? Porque a palavra de Deus, ela tem aplicação para todos nós, não é verdade? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante, ela penetra, ela divide alma e espírito, juntas e medulas, e ela veio para cumprir um propósito na nossa vida. Amém? Então eu quero que você abra o seu coração para que o Senhor possa falar com você nessa manhã. A gente vai estar lendo bastante, mas o Gustavo vai colocar ali, pode colocar, Gustavo, Lucas 1, que eu prefiro que você leia na mesma versão que eu. Depois você pode ler na sua casa, mas às vezes se você for ler na sua versão, tá diferente, você pode ficar um pouco confuso. Então vamos ler todos na mesma versão, amém? O nome dessa palavra, deixa eu falar para você primeiro, é conecte-se ao seu propósito. Fala isso aí para a pessoa que está do seu lado, fala, conecte-se ao seu propósito, amém? Todos nós, irmãos, nascemos com um propósito. Deus nos criou com um propósito. E o que a gente tem que fazer? A gente só tem que dizer, eis-me aqui. Às vezes você não sabe qual é o seu propósito. Então o Senhor, Ele quer te mostrar, mas você precisa dizer, eis-me aqui. Amém? Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Preste atenção nisso. Bem velhos. Certo dia, Zacarias, estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. De novo, preste atenção. Uma grande multidão estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino. Você terá grande satisfação e alegria. Preste atenção nessa palavra. Alegria. E muitos se alegrarão com o nascimento do menino. Pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo, como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer estas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair. Ui, gente, eu fiz uma bagunça aqui. Ai. 21, Roberto, obrigada.
Eu imprimi meu esboço, eu não estou acostumada a mexer com esse negócio aqui. Eu queria ler aqui. Pera, vocês têm que ter paciência comigo. Está acontecendo alguma coisa que ele está... Cadê o pastor Lúcio? Ele está voltando assim toda hora. Ok, eu vou ler ali, né? Vou obedecer. Mas depois eu vou precisar do meu esboço. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles e perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão do santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, muito favorecida, o Senhor está com você. De novo, ele falou alegre-se. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi. E ele reinará sobre Israel para sempre, seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito, e o anjo a deixou. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre. Amém. Amém. Glórias a Deus. Deixa eu tentar ver se dá certo isso aqui agora. Vem cá. Você tem o seu esboço aqui? Acho que eu vou usar o esboço. Tenta aí, ele não quer ver? Ok. Usa esse aqui? Ok. O negócio não está ajudando, então olha aqui, benção, Gustavo. O meu esboço ficou pela metade. Ele não imprimiu. Vou colocar isso aqui. Amém. Eu não sei se vocês conhecem, né? Eu sei que Maria é muito conhecida, mas Isabel não tanto. E hoje eu quero falar de 2 mulheres que, na verdade, irmãos, elas carregavam 2 propósitos. Amém? Maria carregava um propósito e Isabel carregava um propósito também. Por quê? Maria estava carregando Jesus, né? Deus deu a ela Jesus, que ia ser o primeiro profeta da nova aliança. E Isabel estava carregando João Batista, que seria
o último profeta da velha aliança. Então, quando as duas se conectam, quando a gente leu ali que Maria vai sair ao encontro de Isabel, é o encontro de duas alianças. É o encontro de dois propósitos. E o propósito dessas mulheres estavam diretamente ligados um com o da outra. Por quê? Porque Jesus, ele foi enviado para salvar o mundo. Amém? Mas João Batista, ele foi enviado para preparar o caminho. E eram dois propósitos muito grandes. Muito grande. Porque a Bíblia fala que dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. Então, as duas carregavam dois propósitos. Porém, tinha uma que carregava um propósito muito maior. Maria. Amém? Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho antes. Nós lemos, irmãos, que Isabel e Zacarias, eles eram bem velhos. Lembra disso? Bem velhos. No entanto, Deus escolheu esse casal, escolheu essa mulher para gerar João. Então eu já quero começar essa palavra dizendo algo para você. Às vezes, eu fico imaginando assim, que por muitos anos, Zacarias, ele vinha de uma linhagem sacerdotal. E Isabel também. Os dois eram de linhagem sacerdotal. E eles não iam deixar descendentes para essa linhagem. Você imagina a tristeza de Isabel? Eu acho que ela pensou, poxa vida, né? Eu queria deixar um descendente. E eu imagino que ela orava por isso. Porque a Bíblia diz que quem orou foi Zacarias. Mas com certeza, não está escrito, com certeza Isabel também orou muito por isso. Você concorda comigo? Até porque não ter filhos era uma grande humilhação, era uma grande vergonha. Então eu imagino que eles oraram a vida toda por um filho. Só que houve um momento que também a Bíblia não diz, mas para mim fica subentendido isso, que eles desistiram desse plano. Poxa, a gente já está muito velho. Estamos bem velhos. E o povo dessa igreja é uma bênção. Obrigada, Gustavo. Vou honrar o irmão. Ele trouxe para mim, vou usar aqui. Vou honrar você também, Gustavo. Nossa. Só irmão abençoado. 2 Gustavos. Amém. Então, irmãos, eu imagino que o tempo foi passando, eles foram ficando velhos, e eles pensaram assim, isso não vai acontecer mais. Agora, não vai dar certo, eu não vou ser mãe, eu já estou muito velha. Eu penso até que Isabel, é possível que ela já nem queria. Porque assim, quando você está bem velho, lembra que nós lemos que eles estavam bem velhos? Irmão, você não tem mais energia para ficar correndo atrás de menino, né? Ter filho dá muito trabalho, concordam? Então eu penso que ela já tinha mudado de agenda. Eu penso que Isabel já tinha virado a página. Ela já estava assim querendo aposentar, ficar de boa, vocês não acham? E também Zacarias da mesma forma. E eu acho também que ele já também nem acreditava que fosse mais possível. Eu acho, não, tenho certeza. Porque a gente vai perceber que um espírito de incredulidade entrou na vida dele. Tanto que quando ele vê um anjo, ele vai duvidar. Mas olha, irmãos, essa palavra nessa manhã é para nós também. Por quê? Porque às vezes tem coisas que a gente vai colocando diante do Senhor. E aí vai passando o tempo. Você pede, você vai vendo, você vai avançando em dias, né? Eu já estou assim, já não estou mais tão jovem, né? Quanto eu era. Não vou aposentar, mas assim, às vezes você vê que as coisas mudam, você vai se sentindo mais cansada. É diferente, tá bom, irmãos? Aproveita aí quando vocês que estão nos seus 20, mas os 40 também é bom. Deus é maravilhoso em todo o tempo. Mas a verdade é que às vezes o tempo vai passando e você não vai vendo coisas acontecendo. Pode ser coisas também na sua vida pessoal, mas também coisas ministeriais. E você vai o quê? Desanimando, você vai desacreditando. Às vezes você ora
por um casamento, por um parente, por um filho, por um ministério. Você tem convicção de um chamado, mas parece que as coisas não rompem. E aí você vai ficando como? Desanimado, desacreditado. E eu percebo que nesse aspecto do filho, era assim que Zacarias e Isabel andavam. Eles já não tinham mais expectativas de se tornarem pais. Amém? Mas um belo dia, olha só que coisa maravilhosa. Zacarias, ele entrou para a escala de servir no templo. Igual aqui na nossa igreja, tem escala também, né? Tinha alguns irmãos que foram escalados para servir hoje. Só que ele foi para aquele serviço que ele fazia sem nenhuma expectativa. Era só mais um domingo, só mais um culto, só mais um life group, só mais um dia normal, como sempre. E não sabia ele que era naquele dia que Deus ia vir e entregar para ele aquilo que ele buscou a vida toda. Sabe, irmãos, e às vezes assim somos nós. Às vezes a gente vem só para a igreja assim, mais um culto, estou na escala, hoje eu nem queria, mas eu estou na escala, eu vou. Mais um culto, mais um dia, sem nenhuma expectativa de nada. E eu fiquei imaginando, né, vou pegar aqui a Elísia. Elísia hoje estava escalada para estar no acolhimento. Aí ela saiu de casa, mais um domingo, eu vou. Aí de repente ela está aqui, está lá na frente, ela olha o Gabriel, mas não é o filho dela, é o anjo. O anjo Gabriel veio falar com ela, olha Elisa, sabe aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem buscado? Chegou a sua hora. E é assim, irmãos, você nunca sabe quando é que Deus vai fazer. Por isso você não pode desistir. Eu sei que tem hora que dá vontade de desistir. Eu não vou dizer para você que também, às vezes, essa nuvem negra não passa também na minha cabeça. Passa, desânimo vem, incredulidade vem, mas não podemos. Nós não somos... Aí eu sempre falo, eu não sou dos que desistem, eu sou dos que permanecem. Eu vou permanecer, eu vou ver. Tudo aquilo que eu tenho colocado em oração diante de Deus vai acontecer. O Senhor vai fazer, o Senhor vai me surpreender. Eu não sei quando vai ser. Pode ser que seja num dia que a sua fé nem está lá tão grande assim, como foi com ele. Não é verdade? Porque ele, naquele dia, ele não estava esperando. Mas sabe algo que me chamou muita atenção? Enquanto Zacarias estava lá no templo queimando o incenso, a Bíblia diz que havia uma grande multidão que estava orando lá de fora. E isso fala também um pouco para nós como igreja, irmãos. A igreja é um corpo bem ajustado, deveria ser assim, né? Deve ser assim. E tem muito poder quando você chega aqui e você já chega nesse espírito de oração. Hoje Deus vai fazer algo, né? Você já chega animado, você já chega orando. Porque tem crentes que ele só chega aqui com aquela expectativa de receber algo. Você tem que vir com essa também. Mas nós, a Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor serão rios a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Então, quando você está aqui, quando você chega com esse espírito, com essa vontade, você ora, algo acontece. Havia uma multidão orando lá de fora. E aí Deus fez algo naquele dia. Deus entregou para Zacarias e para Isabel um milagre, um filho que eles tanto buscavam, né? Mas não era só isso, era um propósito. Era um propósito. E algo que me chama muita atenção é que ele fala assim, essa criança, esse propósito, vai ser motivo de muita alegria. Para você e para outras pessoas também. E, irmãos, aqui eu quero também falar de algo. O propósito de Deus na nossa vida tem que ser alegre. Eu falo, aqui na Paz Church nós vamos servir com alegria. Ninguém aqui vai servir forçado, triste, não. Nós vamos servir com alegria, porque o propósito, e o Gustavo está ali fazendo assim, aleluia, glória a Deus. Porque as coisas de Deus têm que ser com alegria. O propósito de Deus não é para nos matar, não é para acabar com a nossa vida, não. Né? E você vai ver que ele vai falar a mesma coisa depois para Maria. Amém? Amém. Então, isso aconteceu, né? A Bíblia diz que ele ficou alguns dias. Eu fico tentando imaginar essas situações, né? Eu não sei se ele mandou um recado para a esposa,
Mas a verdade é que ele ainda permaneceu alguns dias no templo, depois ele voltou para casa. Isabel então engravidou, e a Bíblia também diz que ela, por 5 meses aquela mulher não saiu de casa. Eu fiquei tentando imaginar por quê. Por que ela não saiu de casa, né? Mas a verdade é, irmãos, que às vezes a gente precisa se retirar, sabe? A gente precisa se resguardar, a gente precisa fazer isso com muito discernimento, com muito entendimento. Mas Isabel, ela entendeu que ela precisava se resguardar. Ela ficou em casa durante 5 meses. E eu tenho certeza, ainda que eu não tenho vergonha de dizer, eu não tenho revelação de por que isso aconteceu, mas havia um propósito de Deus nisso também. E eu vou voltar um pouquinho aqui no Zacarias, que quando ele não crê, quando Deus fala, a sua mulher vai ficar grávida, e ele não crê, o que aconteceu com ele? Ele ficou mudo. Ficou mudo por mais de 9 meses, né? Que na verdade ele só vai voltar a falar depois do ritual de circuncisão da criança. E eu fiquei pensando, é muito ruim, irmãos e irmãs, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando entra nele um espírito de incredulidade. Por quê? Porque a pessoa incrédula, ela só fala besteira. Só abre a boca para falar besteira. Só abre a boca para reclamar, para falar que não vai dar certo, que não vai acontecer, que está ruim, que o governo está ruim, o país está ruim, a igreja está ruim, está tudo ruim. Não é assim? Por quê? Porque essa pessoa, na verdade, o que está faltando nela é fé. E aí Deus, então, permitiu que Zacarias ficasse mudo. E terrível coisa é falta de fé e a pessoa que fica calada também. Tudo bem que é melhor do que falar besteira, mas Deus não nos chamou para ficar calados. Deus nos chamou para falar em fé, profetizar, falar de bênção, falar de coisas boas, amém? Amém. Então não permita, querido. Eu vou falar uma coisa para você. Deus tem um propósito na sua vida. Eu não sei quanto tempo passou, eu não sei se você já se acha velho, incapaz, mas Deus, da mesma forma que Ele fez na vida de Zacarias e Isabel carregou dentro dela um propósito tão grande, Ele vai fazer com nós também. Então não desista, não permita que a incredulidade, se você tem algo que você tem buscado e você está assim, deixando de lado, eu quero te encorajar a você voltar a buscar esse sonho de novo. Amém? Essa semana, eu vou aproveitar que o Pedro saiu para buscar a Sara. Essa semana ele estava conversando comigo e ele tem um sonho no coração dele, mas não vou te contar qual que é. E ele falou assim para mim, vocês são curiosos. Ele falou assim, mãe, eu estou querendo desistir do meu sonho. E eu olhei no olho dele e falei, você não vai desistir. Você vai permanecer. O Senhor não tem isso para você. O Senhor não quer que você desista. Então eu falo para você nessa manhã, você tem um sonho? Não desiste. Você só precisa do Senhor. Você precisa dele. Isabel, irmãos, ela não podia gerar um filho. Ela era estéril, ela era muito velha, já era muito idosa. Ela precisava de Deus. Amém? Aí passaram-se então 6 meses. Esse mesmo anjo vai visitar Maria. Só que diferentemente de Zacarias, Maria não duvida. Ela creu. E ele diz para ela, você vai ficar grávida. Só que ela pergunta, ela não duvidou, mas ela perguntou, como vai ser isso? Eu sou virgem, como assim eu vou ficar grávida? E aqui eu quero te falar uma coisa, não tem problema você perguntar para Deus, Deus, como é que vai ser isso? O Senhor sabe que eu tenho esse projeto, eu tenho esse sonho, eu não estou vendo nada acontecer na minha vida, parece que está tudo travado, como é que vai acontecer? E o anjo contou para ela, ele falou, o poder do Altíssimo te envolverá, o poder do Espírito Santo te envolverá, e você vai gerar um filho. Sabe, querida, aqui eu quero te falar uma coisa, é disso que você e eu precisamos. Nós precisamos do poder do Altíssimo, nós precisamos do Espírito Santo. A gente anda muito independente de Deus, nós somos crentes, mas a gente tem andado muito ocupado.
E o Senhor Jesus, quando ele veio, ele esteve por aqui, ele falou para os discípulos, eu estou indo, mas eu vou deixar um, que vai ser o auxiliador. Mas às vezes o auxiliador, a gente vai deixando, a gente vai fazendo sozinho, nós damos conta, não é verdade? E o auxiliador vai ficando ali. E a gente não desenvolve uma vida, um relacionamento com ele. E o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. A gente fala tão pouco dele. E a gente precisa cultivar esse relacionamento com o Espírito Santo. Nós precisamos buscar ele todos os dias. Nós precisamos ter um tempo. Sabe, quando a gente acorda, a primeira coisa, ao invés de ir para o WhatsApp, a gente tem que falar, Senhor, bom dia. Né, Espírito Santo, eu quero passar esse dia com o Senhor, chamar ele para tudo, para o serviço, para o lazer. Não é só no domingo. Não é só no domingo que a gente vem. É engraçado, né? Às vezes o crente, ele fica a semana inteira naquela vida dele ali, ocupado, e ele chega na igreja e ele quer ser cheio do Espírito Santo. Mas aí ele não é. Aí ele culpa a igreja, ele culpa o louvor, o ministério, o pastor, todo mundo tem culpa da falta do Espírito Santo, dessa comunhão, mas isso é uma coisa que a gente faz todos os dias. E o anjo falou para ela, falou, não tem a ver com você, Maria, não vai ser no seu esforço, o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá e você vai gerar um filho. E então Maria fica grávida, né? E aí, irmãos, aqui eu quero entrar no que eu comecei a minha palavra dizendo, conecte-se ao seu propósito. É muito interessante que Maria, já haviam passado 6 meses, e Maria não sabia ainda que Isabel estava grávida. Como é que é possível isso? Elas eram parenta, né? Ela só parenta. Eram primas. E ela não sabia. Eu fiquei pensando, se tivesse o WhatsApp naquela época, ela saberia com certeza, né? Que Isabel estava grávida. Mas quem vai contar para Maria que Isabel está grávida é o anjo. E no momento em que Maria sabe que Isabel está grávida, a Bíblia diz que passaram-se alguns dias, ela apressadamente foi encontrar com Isabel. Agora aqui, queridos, algo eu achei tão interessante isso. Elas eram parentas, mas fica subentendido para mim que elas não eram próximas. Por quê? Se elas fossem próximas, Maria teria ficado sabendo antes. Talvez elas moravam longe. Mas também tem algo aqui que eu acho que elas não existia identificação entre elas. Por quê? Uma era muito velha e a outra era muito jovem. Então elas não eram best friends. Concorda comigo? Mas por que Maria decidiu, eu vou me encontrar com Isabel? Por que ela faz isso? O anjo não falou para ela, ó, vai, Isabel está grávida, vai lá encontrar. Não está na Bíblia. Eu acredito que se ele tivesse dito, estaria relatado. Então, mas ocorreu a Maria, ela falou assim, eu preciso me conectar com Isabel. Eu preciso ir lá aprender com ela. Né? Eu estou carregando um propósito, mas ela também está carregando um propósito. E a gente precisa se unir. Eu preciso estar unida com ela. E olha, queridos, eu vou falar uma coisa. A nossa vida na igreja precisa disso. A gente não pode se conectar aqui só com a nossa best friend, não. Eu só gosto de gente lá do sul. Eu só gosto de gente que fala uai. Eu só gosto de gente que fala sei lá o quê, que come açaí. Né? Porque aqui tem paraense, tem mineiro, tem paulista, tem gente de todo lugar. Não, queridos. A gente tem que se conectar por causa de um propósito. Não pode, na igreja não pode ter essa coisa de preferência. Eu gosto dessa, mas dessa aqui eu não gosto. Não. A Maria não se conectou com ela porque elas eram amiguinhas. Não. Ela entendeu que Isabel tinha algo. Isabel, ela vinha de uma linhagem, como eu falei, sacerdotal. Ela era uma mulher de Deus. E Maria falou, é isso que eu preciso na minha vida agora. Eu preciso de andar com mulher de Deus. Eu estou carregando um propósito muito grande. E assim nós, irmãos, nós temos que nos conectar com os nossos irmãos por causa do propósito. Amém? Os homens, né, eu vejo que as mulheres, elas se conectam mais.
Os homens são mais distantes, né? Cada um vai vivendo sua vida. Mas vocês também precisam se conectar. Porque o propósito de Deus está acima de qualquer diferença. Amém, queridos? Amém. E aí Maria vai, encontra com ela, e algo incrível acontece. Porque só de Maria entrar na casa, o bebê já se agitou. E a Bíblia fala que Maria foi cheia do Espírito Santo. E o bebê também foi cheio do Espírito Santo. E aquele bebê, a Bíblia diz, na minha versão que eu li, fala que houve muita alegria. Porque quando os propósitos se conectaram, duas alianças, o último profeta da velha aliança, o primeiro profeta da nova aliança, porque nós hoje, irmãos, nós somos profetas da nova aliança. Amém? A Bíblia diz que se a velha aliança fosse perfeita, não haveria necessidade de uma nova. Mas ali foi um encontro de algo muito poderoso. E houve então uma grande alegria. E o Espírito Santo tomou Isabel e ela foi cheia do Espírito. Então você percebe que só nessa conexão algo muito poderoso aconteceu. E é isso que acontece quando nós nos conectamos com os nossos irmãos. Amém? Quando o meu propósito se conecta com o propósito da Eliana, com o propósito da Kézia, da Sabrina, algo poderoso vai acontecer. Amém, irmãos? E aqui eu vejo algo também lindo, porque não houve entre elas competição. Não houve competição. Isabel poderia ter ficado morrendo de inveja. Ah, não, meu propósito é grande, mas dela é melhor, né? Por que Deus fez assim? Por que Deus... Eu sou mais velha. Eu sou da linhagem sacerdotal. Eu que tinha que carregar Jesus. Não, não teve isso. Isabel era mais velha e ela fez o quê? Ela acolheu. Sabe, nós precisamos dos mais velhos. Porque os mais velhos são eles que trazem os valores. Eu tenho uma teoria comigo, irmãos, que um dos alvos do diabo com a pandemia foi matar os velhos, né? Tanto velho morreu, tanto idoso. Por quê? Porque são eles que carregam essa coisa de preservar os valores, sabe? Os princípios. Se não tem os velhos para ensinar, a nova geração está perdida. Não é verdade? Então a gente precisa. E nós que somos mais avançados, né, mais experientes na igreja, nós temos que acolher os mais jovens com amor, não com competição. Porque o mais jovem, ele tem muito mais energia. É outra vibe, irmãos. Nós temos que ensiná-los, mas não competir com eles. Amém? E foi isso então que aconteceu. E por outro lado, Maria também, ela foi humilde. Ela também não pensou assim, eu não preciso de Isabel. Eu estou carregando o Salvador. Eu não preciso de ninguém. Não, não. Ela reconheceu que ela precisava da outra. Ela reconheceu que ela precisava de uma mulher de Deus na vida dela. Amém? E ela ficou lá 3 meses. Eu não tinha parado para pensar, isso não tinha me ocorrido ainda. Quando ela chegou, Isabel já estava grávida de 6 meses. Então ela ficou mais 3, ela deve ter ficado até o nascimento. E eu creio que quanta coisa ela aprendeu ali, não é verdade? Amém? Então assim somos nós na igreja, no corpo, irmãos. A gente não compete. A gente está aqui para se completar. Amém? E eu fiquei pensando, quando eu estava pensando nisso, a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. E eu fiquei pensando o seguinte, imagina se a minha mão ficasse com inveja do meu pé, né? E falasse, não, quero ser pé, não quero ser mão. Não dá certo, irmãos. Não dá certo. Aí a minha mente vai, né? Eu já vi na internet pessoas que não têm os pés andar com as mãos. Você já viu? Já vi também pessoas que não têm mão tocar instrumento com os pés, comer, escrever com os pés. Porém, o esforço que tem que fazer é tão grande. Por quê? Porque o pé não foi feito para escrever, o pé foi feito para caminhar. E a mão também não foi feita para andar, ela foi feita para outras coisas, tem outra função. E assim nós. Ia virar uma bagunça muito grande se a minha mão quisesse competir com o pé.
né? Não ia dar certo. Assim nós no corpo de Cristo. Cada um tem uma função. Aleluia. Cada um tem uma função. E a gente não tem que querer ser igual a ninguém. Nós vamos ser usados do jeitinho que nós somos. O Senhor nos criou. Se o Senhor criou você para ser mão, seja mão. Não queira ser pé. Amém. Porque se você fizer a sua função de mão, vai dar tudo certo. Amém. Eu sem a minha mão ia passar muito perrengue. Eu preciso dela. Ela é importante. E assim no corpo de Cristo, cada um tem uma função. E nós não competimos. Amém, irmãos? Amém. E aqui eu já vou caminhar para o final. Que nós também precisamos aprender com essas duas mulheres. A respeito de aceitar o propósito, a vontade de Deus para as nossas vidas. Como eu disse aqui, Maria tinha uma agenda. Isabel também tinha uma agenda. Maria estava noiva, irmãos. Ela era muito jovem. Eu imagino que ela tinha muitos sonhos. Então eu imagino que ela estava pensando em quê? O que você acha que ela pensava? Na festa. Eu sempre falo, né? Meus clientes, a maioria dos meus clientes são judeus. E o judeu, quando ele se casa, gente, são semanas fazendo festa. Eles fazem festa, assim, a festa de casamento deles não é igual a nossa, que é um dia, não. São muitos dias, às vezes semanas, porque eles celebram em vários lugares. Celebra com a família do noivo, celebra com a família da noiva. Então é um povo muito festivo, um povo muito alegre, né? E eu fico pensando, Maria, ali noiva, ela deve, a cabeça dela devia estar pensando em quê? Em vestido, porque não era diferente de hoje. Em convidado, né? Na vida dela com José. Mas de repente aparece um anjo e fala, não, eu tenho outros planos para você. Mesma coisa Isabel. Isabel já estava, a agenda dela já era assim, não, agora eu quero descansar, eu quero sossego. Não estou com essa vibe de cuidar de menino. Estou muito velha. Mas ela teve que abrir mão da sua agenda, dos seus próprios sonhos, para viver algo muito maior, muito mais extraordinário. E é isso que acontece, querido. Quando você aceita o propósito de Deus para a sua vida, ao invés do seu, você vai viver algo extraordinário. Porque eu quero te falar uma coisa. Se Maria tivesse dito, não, quero não. Eu vou ficar com o meu casamento, com o meu noivinho. Não quero não. Você acha que a gente estaria falando dela aqui hoje? Não. A verdade é que o plano de Maria e o plano de Isabel para a vida delas era muito medíocre diante do que Deus tinha. E assim é conosco, irmãos. Os nossos planos são medíocres diante daquilo que Deus tem para nós. Deus tem algo muito maior. Só que a gente tem que estar disposto a trocar. Falar, tá aqui, Senhor, eu vou te dar. Te dou aqui toda a minha agenda, todo o meu plano. Agora está com o Senhor. Eu vou fazer a sua vontade. Aleluia. E aí nós vamos viver algo extraordinário. Amém. Eu queria ler com vocês. Deixa eu ver onde é que está aqui. Isaías 55:8. Olha o que diz a Bíblia. Consegue colocar, Gustavo? Eu posso ler aqui no meu. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Irmãos, o plano que Deus tem para a sua vida sempre vai ser muito maior do que aquilo que você está planejando. Aquilo que o Senhor quer fazer sempre vai ser muito maior, muito mais extraordinário, muito melhor. E às vezes você fica agarrado com uma coisinha pequena que você nem sabe. Não, entrega para o Senhor. Fala, Senhor, eu quero viver os seus planos. Os meus são esse aqui. Se tiver alinhado com o seu, aleluia, glória a Deus. Mas se não tiver também, o Senhor pode acabar com tudo. Eu quero viver os planos do Senhor. Amém. Porque os planos do Senhor são bons. Amém? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Mas às vezes a gente não confia. No fundo a gente tem medo.
Né? Como eu falei, será? Será que se eu entregar para Deus os meus planos, será que vai dar certo? Será que eu vou ser feliz? Mas o anjo falou para as duas, alegre-se, vai ter alegria, vai ter recompensa. E Maria foi a mãe de Jesus, Isabel veio a ser a mãe de João. E para finalizar, quero chamar você, nessa noite, a fazer uma reflexão. Falei noite? Não, falei manhã, vocês estão me enganando. Nessa manhã, a fazer uma reflexão. Tem algo que você já não crê mais? Tem algo, tanto no seu ministério, na sua vida ministerial, na sua vida pessoal, algo que você desistiu? Será que Deus já desistiu disso? Porque às vezes é isso que a gente fala, não aconteceu até agora, não vai acontecer. Deus não quer. A gente fica jogando tudo nas costas dele. Porém, Deus não tinha falado para Isabel que não ia dar filho para ela mais. Deus não falou, está na hora de parar, Isabel. Não. Para nós, do mesmo jeito. Tem alguma coisa que você tem orado, você tem buscado, você tem colocado diante do Senhor, mas você está assim, desanimado, sem rumo. Eu vou ler aqui exatamente como eu coloquei aqui na minha palavra. Se você chegou aqui nessa manhã, desanimado, perdido, sem direção, cansado, desacreditado, vivendo também para si mesmo, mas você não está vivendo para o Senhor, eu quero te dizer que o Senhor tem coisas grandes e eternas para você. O plano que Deus tinha para elas tinha a ver com a eternidade, não era algo passageiro apenas. Para nós também, irmãos. Aquilo que Deus tem para nós é para a eternidade. Amém? Mas o que eu preciso fazer, então? O que elas precisaram fazer, irmãos? Crer e aceitar e falar, eis-me aqui. Só isso. Como eu disse, tanto Isabel, ela não podia porque era estéril. Maria também não podia ter um filho porque ela precisava de um parceiro. Mas não dependia delas. O poder do Altíssimo te envolverá. Quero falar isso para você nessa manhã. O poder do Altíssimo vai te envolver. Ele vai te envolver. E Ele está aqui. Ele quer renovar os seus sonhos. Ele quer renovar o seu chamado ministerial. O Senhor quer ativar isso em você nessa manhã. Entendeu? Todos nós temos um chamado, irmãos. Todos nós temos. E não tem a ver conosco, não tem a ver com a nossa idade, não tem a ver com as nossas habilidades. Às vezes você olha para si e fala, poxa, eu não tenho habilidade, não sei fazer nada. Não pense assim. O Senhor quer te usar. Amém? Ele é que vai fazer. Assim como Ele fez na vida delas, algo tão poderoso, Ele vai fazer em nós. E nós também vamos, quando o Senhor fizer, né, Ele já está fazendo, nós vamos também nos conectar com os nossos irmãos, no mesmo propósito. Porque uma igreja unida, irmãos, é a igreja que cresce. Assim era a igreja de Atos. A Bíblia diz que havia um coração só entre eles. Eles eram unidos de alma. Amém? Quero convidar você para ficar de pé. Eu vou pedir o pastor Augusto para orar por nós. Amém? Não precisa. Amém. Deixa eu te pedir para você colocar uma música que chama Descerá Sobre Ti. Do Asaf. Isso. Ela é bem antiga, alguns aqui conhecem. Descerá sobre ti o Espírito Santo Essa foi a mesma palavra que o anjo falou para Maria. e o poder do Altíssimo te envolverá. E então tua alma viverá
Espírito renovará. Em o teu corpo, tudo novo se fará. Cante. Descerá sobre ti o Espírito Santo, E o poder do Altíssimo te envolverá. e o poder do Altíssimo te envolverá. Mais uma vez descerá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, Oh, e esse poder que vem do alto, esse e o poder poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, do alto, e no teu corpo tudo novo se fará. cante. Tua alma viverá, Tua alma viverá, teu espírito se teu renovará, Espírito renovará, e no seu corpo e no teu tudo corpo novo se fará. tudo novo se fará. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Diga, e o poder do Altíssimo E o poder do envolverá. Altíssimo te envolverá. Descerá sobre mim, Descerá sobre mim o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Chorarás e saltarás de alegria. de alegria. Vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Você sabe o que a gente precisa? Às vezes. Não tira. Pode deixar. Sabe o que a gente precisa? Sim. O Espírito Santo ele já habita dentro de você. Descerá sobre Mas não ti tem nada de errado você dizer para ele: vem sobre mim, Espírito Santo. Vem, me envolve. e o poder do Altíssimo Às vezes, num momento de desespero, te envolverá. só o que você precisa é saber que tem alguém te envolvendo. E então No momento de perigo, no momento em que sua alma está aflita, tua alma você só precisa se sentir protegido. teu Só precisa saber: renova. eu tenho um que me guarda, eu tenho um que me protege, eu tenho um que me guia. E como o pastor disse aqui, eu tenho um que veio para me dar alegria, veio para me fazer feliz. Repita comigo: eu nasci para ser feliz. Eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe para ser abençoado. O Senhor tinha um propósito muito antes da fundação do mundo. Ele já pensava em mim, ele já via todos os meus dias, e ele viu e gostou do que viu.
Porque Ele viu Ele mesmo na minha vida. Você crê nisso? Amém. Às vezes você precisa lembrar disso. Você não está aqui por acaso. Você não veio parar nos Estados Unidos por acaso. Eu já achei muitas vezes que eu vim para cá para ganhar dinheiro. Já abri mão desse propósito há muito tempo. Já esqueci disso. Eu estou aqui porque o Senhor me colocou aqui. Você tem coragem de repetir isso? Eu estou aqui Eu estou aqui. porque o Senhor me pôs aqui. O Senhor me pôs aqui. Eu vou falar mais sério. Você poderia estar em alguma das 30 e poucas igrejas que tem em Bridgeport. Mas aonde que Ele te colocou? Aqui. Então diga, eu vim parar nessa igreja Eu vim parar nessa igreja. porque o Senhor quis. Porque o Senhor quis. Ele tem algo para mim Ele tem algo pra aqui mim. dentro. Aqui dentro. E não é esse banquinho Não, confortável. esse banquinho confortável. Amém? Amém. Você foi chamado para trabalhar, para servir, para ir lá fora, para trazer o perdido para cá. Amém. Eu sei que é estranho, irmãos, falar do jeito que eu vou falar. Mas você consegue imaginar aquela porta abrindo e homossexuais entrando, prostituta, drogada? O Senhor vem para quem? Para quem precisa dele. Amém? Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Acha alguém? Vamos encerrar? Teu Espírito renovará e no seu corpo tudo novo se fará. E saltarás de alegria, de alegria. Vem Espírito Santo me guiar. O Senhor tem restaurado. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo, vem renovar, vem visitar, vem mudar pensamentos, vem me encher. Assim com a mão do seu irmão presa na sua. A Bíblia diz que quando o bebê no ventre de Isabel ouviu a saudação de Maria, ele se remexeu e ela foi cheia do Espírito Santo. Já parou para pensar? Só por causa de um bom dia. Maria então falou, bom dia. E a outra ficou cheia. Que coisa de doido. Vem, Espírito Santo, passa no nosso meio. Vai renovando propósitos, vai conectando propósitos, como essa palavra diz para nós. Nos conecta uns aos outros. Nos conecta uns aos outros. A Paz Church, Deus, ela foi criada com uma visão de ir atrás das pessoas que estavam nos ribeirinhos. Nós não temos ribeirinhos aqui, mas nós temos essa cidade inteira para conquistar para o Senhor. Nós temos conhecidos, gente que está perdida, gente que põe a cabeça no travesseiro à noite e chora. Nós temos pessoas aqui nessa cidade mergulhadas no álcool, nas drogas, na pornografia e coisas erradas. Nos ajuda a chegar até elas. E quando nós abrimos a nossa boca, só da gente entrar na casa dessas pessoas, elas vão receber do Senhor. O Espírito Santo do Senhor vai visitar elas.
elas vão ser convencidas do pecado, do juízo, da justiça. O Senhor vai trazer restauração, o Senhor vai trazer renovo. Essas pessoas vão achar propósito, fundamento, sentido para a vida delas. Oh Deus, tira de nós toda picuinha, toda preguiça, toda insensatez. Tira de nós, meu Deus, toda indiferença. Que nos ajude a ir lá fora. E o poder do Altíssimo te envolverá. Abaixa a música só um pouquinho e olha para mim. E aqui eu encerro. Descerá sobre ti. Tem muita gente que não está aqui hoje. Isso nem deveria ser gravado. Depois eu digo. E o poder Mas que já do veio aqui. Altíssimo te Eu, Gustavo e a Jéssica tiveram uma ideia de um projeto. Numa época do tempo, Gustavo. De ir lá fora resgatar, não o perdido. Mas resgatar quem? Os crentes que não querem vir. Vamos fazer isso? Eu estou te desafiando hoje.